Eu vou conversar agora com a doutora Emília Soeiro, que é médica nefrologista. Doutora Emília, muito obrigado pela cortesia em nos atender. Boa tarde, muito bem-vinda ao Ronda Geral. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Doutora, a doença renal crônica, ela pode ser um dos fatores de risco que predispõe uma evolução mais desfavorável da Covid-19? Pois é, Moab, o cenário da doença renal crônica no Brasil e no mundo já é um cenário desfavorável, né? E agora com essa pandemia, com a Covid-19, com certeza, esses pacientes sofrem mais do que aqueles que não têm comorbidades. Muito bem. Agora, pois não, continue. Essa pandemia, essa Covid-19 é catastrófica, né? A gente tem dois cenários, o cenário dos pacientes que já têm doença renal crônica e o cenário daqueles pacientes que não têm comorbidades e são acometidos pela Covid-19. E aí também sofrem de acometimento renal. A senhora falou agora, tocou nesse ponto, desses dois cenários, e muita gente tem sido pega de surpresa, eu digo muitas famílias, quando descobrem que pacientes que evoluíram, se infectaram com a doença de forma grave, acabam evoluindo para um tratamento de hemodiálise. E quando é que isso vem ocorrer, doutora? Como é que a Covid-19 ela agrava a função renal? Começa primeiro por conta de um problema pulmonar, uma infecção que acomete o sistema pulmonar, e como é que ela vai parar nos rins? Como é que do pulmão acaba, de forma generalizada, acometendo os rins? Eu digo generalizada porque pode acometer a outros órgãos importantes também, exemplo do coração. Você está falando um assunto assim que é bem importante, Moab, porque o rim recebe 25% do sangue, né, do débito cardíaco. E hoje em dia a gente fala muito na conversa, que é o crosstalk dos órgãos. Então, com relação à Covid-19 e o rim, a gente já sabe que existe uma conversa do rim com os pulmões e do rim com o coração, e vice-versa, né, do pulmão com o coração e do coração com o rim. Esses pacientes que têm a Covid-19 na forma grave, mesmo que eles não tenham comorbidades, se eles desenvolvem um quadro mais grave, eles entram num processo inflamatório sistêmico, e esse processo inflamatório, ele com certeza acomete também o rim, faz quadro de insuficiência renal aguda, e uma grande parte vai precisar de diálise, a hemodiálise. E isso piora muito o desfecho final, né? Aumenta a mortalidade. Depois que o paciente se livra da doença da Covid-19, mas acabou tendo a função renal acometida, como é que é o processo de recuperação do órgão? É um processo mais lento, doutor? É um processo mais demorado ou não? Pois de novo, isso são dois cenários, né, Moab? O primeiro cenário é do paciente que não tinha acometimento renal e foi acometido, o rim foi acometido pela Covid-19. Esses pacientes têm, sim, acometimento renal futuro, a gente ainda não sabe o quanto que isso vai ser, mas com certeza tem algum grau de consequência. Agora, aqueles pacientes que já tinham doença renal prévia, eles são mais susceptíveis a consequências. Então, pode acontecer de haver uma piora na função renal desses pacientes, sim. Doutor, agora, essa doença, a Covid-19, ela leva nos sintomas, né, a uma fadiga, a um cansaço corporal, a falta de vontade de comer e de beber água também para alguns pacientes. Como é que a desidratação ela pode acabar agravando a situação da função renal da relação à Covid-19? Pois é, a água, o rim gosta de água, né? Então, a hidratação, mesmo no indivíduo saudável, ela é importante. É importante que o indivíduo esteja hidratado, sempre lembrar de beber água. Isso aí é para a saúde renal. Agora, nos pacientes doentes, isso aí para todas as doenças e na Covid-19 não é diferente, esses pacientes ficam, sim, com menos vontade de beber água. E isso é ruim.
né? Então, precisa cuidar de beber água. Mesmo nos casos leves da doença, as orientações são que se hidrate, que se tome água, principalmente aqueles pacientes que estão internados, que a gente sabe que tem menos sede. Então, precisam, sim, cuidar de tomar água. Muito bem, já fica o reforço, doutora, para a senhora, como especialista na área de nefrologia, para a população, porque o acometimento renal ele pode vir a ocorrer quando se acaba se infectando com a Covid-19 na forma grave, para pacientes que já têm problemas renais, como pacientes que não tinham problemas renais, né? Então a senhora acaba agora dando mais um reforço à questão de tomar água e se hidratar sempre, independente de qualquer coisa, não é isso? Exato. Muito bem, doutora Emília Soeiro, muito obrigado, viu, pela colaboração da senhora, pelos esclarecimentos. Saúde, até uma próxima. Se Deus quiser. Obrigada, eu agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que a gente precisa deixar uma mensagem final, que essa doença não é uma doença boba, que a gente precisa se cuidar, a pandemia não acabou, então que nós mantenhamos distanciamento social e todos os cuidados de higiene. Doutora Obrigada. Emília, me permita, eu sei que a gente acabou agora encerrando, eu encerrei a entrevista e agradecendo, mas um ponto que eu acho importante tocar é a questão da ingestão de bebida alcoólica. Nesse ano, nesse período, principalmente na época de quarentena mais rígida, muita gente ficou mais em casa e chamou a atenção tanto das autoridades de saúde, principalmente das autoridades de saúde, mas também com quem trabalha no ramo, a questão do consumo de bebida alcoólica que teria aumentado nesse período de pandemia, né? Então, o que é que a senhora orienta em relação a isso? Essa pandemia mexeu muito com todo mundo, né? E os indivíduos, a gente, quando fica isolado, tem uma tendência maior a ter depressão, os índices de depressão aumentaram muito, e muitas vezes os indivíduos, né, buscam relaxar e acabar com a ansiedade através da bebida alcoólica. Isso não é uma boa prática, né? Seria muito mais interessante levar uma vida normal, com rotina de beber água, de fazer atividades físicas, de boa alimentação. Acho que seria uma prática mais adequada. Muito bem, agora sim, doutora, agradeço, viu, mais uma vez. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, até mais. Boa tarde.